Na China, a última medida de quarentena está concentrada sobre o dinheiro. E o Banco Popular da China começou a desinfetar notas e cédulas, colocando-as em quarentena por até 2 semanas. Agora, a Organização Mundial de Saúde também está alertando que o Covid-19 também se espalha pelas notas bancárias. A OMS alertou a população que evite o uso do dinheiro e pediu às pessoas para usar as tecnologias em transações ao invés de trocarem notas. O órgão de saúde da ONU disse que o vírus pode sobreviver na superfície das notas por muitos dias e aconselhou as pessoas lavarem as mãos após lidar com dinheiro. De fato, os bancos na China e na Coreia do Sul estão efetuando a desinfecção de notas bancárias. Luzes ultravioletas e altas temperaturas estão sendo usados para desinfectar as notas. Dinheiro que troca de mão frequentemente possui um alto risco de estar contaminado. Com a disseminação do coronavírus pela Europa, Estados Unidos e Brasil, analistas têm cada vez mais convicção de que o crescimento global está comprometido. O instituto, que representa os principais bancos privados do mundo, revisou para 1% a projeção para o PIB global. Mais que uma ameaça à saúde pública, o coronavírus é uma séria ameaça à economia global. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico publicou um relatório com o impacto previsto da epidemia e o cenário é desolador. O documento da OCDE sublinha que os bancos centrais pouco podem fazer para inverter a tendência e que terão de ser os países a agir através do aumento do investimento público. De acordo com o cenário mais otimista, a economia global irá crescer 2,4% em 2020. A volatilidade continua a ser a palavra de ordem nos mercados para os próximos dias, pelo menos até que o número de casos do coronavírus atinja o pico e comece a desacelerar. As medidas sanitárias impostas para tentar conter a epidemia afetaram todos os elos da cadeia de produção e distribuição, provocando escassez de matérias-primas a nível mundial e o cancelamento de eventos como o Salão Automóvel de Genebra. Quem quer ir ao mercado e se misturar com pessoas potencialmente infectadas com uma doença letal? Por isso, os pagamentos online na China aumentaram quase 50% em relação ao ano passado. E isso não é apenas na zona de quarentena, é em todo o país. O congelamento das transferências entre províncias e o sequestro de 86 bilhões de dólares em yuan em papel está consolidando apenas um processo de vigilância em que Pequim pode monitorar todas as transações. É praticamente uma oportunidade de ouro para isolar pessoas e empresas que antes não desejavam criar um registro digital. Na China, pelo menos 85% de toda a atividade de consumo foi realizada em aplicativos móveis antes que o vírus chegasse. Agora, este número provavelmente está muito mais próximo de 90%. A partir daqui, sabendo exatamente quanto dinheiro cada aplicativo está circulando e quais códigos de barras estão sendo acessados por quais contas, as empresas de cartão de crédito saberão sobre seus hábitos de compra. Isso alimenta os modelos algorítmicos de como você é como pessoa e qual o seu risco de crédito. A China, que ressurge após o coronavírus, será uma China sem dinheiro físico. You realize that today in America, only 8%, and not just America, but across the world, only 8% of currency actually exists in some physical form, whether it be in coins or paper. It doesn't exist everywhere except in the digital world. In fact, this is not a problem for 71% of Americans. They prefer to use digital purchases over using money. And in fact, if you're under 40 years of age, you can't even imagine why anybody would want to carry currency with them at all. I mean, why you'd even do that. And here in town, I mean, you want to park, you don't have to park. They've got apps you can use to pay for your parking. Again, you can tell I love this stuff and I use it all the time. You know, it's just this chip they put in my hand that's bothering me. O Louvre não está mais aceitando dinheiro devido ao surto do coronavírus. O museu mais visitado do mundo reabriu para os visitantes na quarta, após 2 dias de greve dos funcionários, realizada pelo medo de apanharem o vírus.
Num esforço para aliviar as ansiedades dos funcionários, o Louvre disse que de agora em diante aceitará apenas cartões bancários. Mas o Banco da França disse que a medida é desnecessária, dizendo que não há provas de que o coronavírus possa ser espalhado pelas notas de euros. O banco também disse que os comerciantes, tecnicamente, têm que aceitar o dinheiro por ser uma forma legal de pagamento. Historically, centralization of power has always led to tyranny. I mean, when young people say what's wrong with socialism, the problem with socialism and communism and those kinds of systems is they are systems that centralize the authority and power over everything in the hands of a small cadre of individuals. Olhando para trás, vendo alguns elogios que foram feitos à China, o governo chinês abordou a OMS pedindo para se posicionar e dizer que a China que está fazendo um bom trabalho aqui. Essa pressão foi colocada sobre essa organização para dizer esse tipo de coisa? Xi quer um mundo em que Washington não mais censure Pequim do alto sobre direitos humanos, segurança cibernética e disputas territoriais. Xi quer uma ordem mundial na qual nenhum poder possa interferir no que a China considera seus assuntos internos. China doesn't need to ask to be praised. It was not, it is not. That's the truth, the whole truth. My purpose is to make sure that all this information is not lost or deleted. 因为我们是不知道官方什么时候会把什么帖子删掉的，所以我们都是在跟官方比速度。我们要保存我们的个体的记忆也好，或者是一种集体的记忆也好。 Vozes como essas de cidadãos chineses são muito raras. Pessoas que estão dispostas a falar sobre a tentativa do governo de controlar as informações sobre o novo coronavírus. Eles pediram para permanecerem anônimos, porque o que eles estão fazendo pode colocá-los e suas famílias em grande risco. Mas essas pessoas são parte de uma nova onda de cidadãos chineses lutando para levar a mensagem num país que agressivamente censura a informação. Inúmeras mensagens como essas, pedindo liberdade de expressão, são rapidamente removidas da internet. Ou vídeos como esses, mostrando as pessoas frustradas com a vida sob quarentena, postados online em um dia, mas removidos no outro. O governo chinês não apenas está tentando conter o vírus, mas também está tentando conter a cobertura de toda essa história. Xiao Qiang é o editor-chefe do China Digital Times, baseado nos Estados Unidos, um novo site focado no conteúdo suprimido pelos censores do Estado chinês. Ele disse que o governo chinês poderia ter diminuído o tamanho do surto. Por conter a cobertura, por prover a censura e negação da informação retida pela propaganda, ele destrói a confiança pública muito necessária nesse tempo para combater a epidemia. O governo chinês descreve todos os seus esforços como uma vigilância necessária, e isso é o que a mídia chinesa enfatiza. Profissionais de saúde energizados, saudando os pacientes, os outrora doentes curados, com flores nas mãos, agradecendo o staff do hospital, enfermeiras raspando suas cabeças para aumentar a higiene, e a mídia chinesa as chama de belas guerreiras. Mas dentro da China, os moradores sabem que a mídia chinesa retrata apenas o positivo, e isso ajudou a alimentar os vídeos das mídias sociais que questionam o respeito do governo pelos direitos humanos. O povo chinês agora atingiu o entendimento que este governo falhou com eles. Este desastre, grandemente, é causado pelo homem, e as autoridades, tanto locais quanto centrais, possuem uma grande responsabilidade sobre o que aconteceu. So the whole idea is that when you centralize that much power into the hands of a few individuals, they become the ones who control the levers. And it always sounds so attractive. I mean, think about we talk about the dark web, the human trafficking and slavery and things that go on in those the moving of drugs and different things. What if you had somebody who was centrally controlled, could identify those players and shut them down by the push of a button or tap on a key? We'd go, wow.
That's wonderful. But what if somebody says, I don't want to give up my faith in Christ? They can be pushed out too. Or I don't want to embrace that lifestyle. They're cut off too. And essentially, he says it's going to come down to that people will not be able to buy or sell unless they submit to that kind of system. And that's always the problem. That it's always the idea of people who are striving to be in control to form the world after their own image. Die Verwestlichung der Welt kann nicht unser politisches Programm sein, aber das normative Projekt einer Welt, das die Stärke des Rechts über das Recht des Stärkeren stellt, das müssen wir und das dürfen wir nicht aufgeben. La France croit à une Europe de la défense, et donc nous sommes prêts à passer ce pas et à proposer à tous les partenaires qui le souhaitent d'entrer dans un dialogue stratégique inédit et de regarder une culture commune sur ce sujet. When the UN fails, it's our common failure. But when the UN succeeds, it is for the world's collective good. See, along with this question of how this will work, the question is, how does it work on an individual level? How can all of us in common utilize this kind of system, and how can it become so ubiquitous that it's everywhere? And the Bible supplies us with an answer that's a bit cryptic, so we puzzle over it. It says a mark on the right hand or on the forehead, and then it says that mark is a number, and the number is 666. In other words, it is a number or apparently some kind of numeric system. Revelation is describing a personalized monetary vehicle that links one up with the rest of the world on a global, political, economic, and religious system that it said will be controlled by one world leader. What we don't know is what form it will ultimately take. And we're constantly guessing. You know, it's the word that's used here in the Greek for mark literally means a meaningful mark. And then it says something that can be engraved or something that's imprinted or something that's branded. But at the time that the lexicons were being written, even the lexicographers never thought about what about something that could also be implanted, which I would suggest is a real possibility. A strict literal translation might imply a picture of the beast or a mark made of the beast or a mark showing one's relationship to the beast or a mark of loyalty to the beast. Today, in our current age, we have all sorts of things like cyber implants that can tie you directly to your phone. You can have a chip implanted. Some people are doing it. Some businesses are requiring it. And to me, it's got a lot of things to compel it. I think that just traveling around, if I just simply could put my hand up to the door and it would unlock, I don't have to fiddle for keys. If I could just simply touch my hand in a certain way and my phone would be activated. These things are dream comes true, that it would my car, it would recognize me driving up to my house and the garage door would automatically open for me rather than having to reach all the way up there and push that button. Already smart chips are in everything, almost everything from clothing to credit cards. They're just everywhere. James was telling me when they went to Disneyland recently, he said they just put a wristband, they gave everybody in the family a wristband, and that wristband not only opened the doors to their hotel, it gave them access to every single ride. And basically, if they wanted to purchase something, they would just show them the wristband and would purchase it.
It's a very small step from a smart card or a chip in a waistband or wristband to being something that's implanted in the skin. In fact, it doesn't have to be implanted. Today they have chips. They just simply tape them on your arm, tape it on your hand. Hospitals are using them now, but they're basically a microchip. They just put it on by tape. It just sticks on there. And some of them will actually meld with your skin and become a permanent mark, but it's a microchip that will allow you to do all sorts of things that otherwise you would need other devices for. God foretold us about these things, and he foretold us so that we would believe his word and to do what Jesus said in Matthew 24:33. He says, when you see all of these things, recognize that he is near and right at the door. That's the bottom line to everything I've said today. You know, I said all of this stuff, gave you all this data because I wanted to convince you that I'm not just making this up and this isn't far, far away. This is something that's happening even as we speak. And he says, when you see these kind of things happening, you need to stop, look up and realize that your redemption is drawing near.